Mano, a minha história com a MTA começa no final de 2014 para início de 2015, quando eu recém havia ganhado um computador da minha mãe, porque ela havia me prometido que se eu passasse de ano naquela época, eu iria ganhar um computador gamer. Que realmente não era um computador gamer de fato, rapaziada. Era um computador um pouquinho mais acima da média, não era um computador realmente gamer. Ele rodava ali tipo um GTA V no 30 FPS, rodava. Mas realmente não era um computador gamer, mas já era melhor do que eu já tinha de costume utilizar. Isso por quê? Porque quando era 2012 para 2013, eu migrei de uma escola pública para uma escola particular, ensino fundamental 1 para o fundamental 2. Nessa migração, eu havia reprovado. Por quê? Para quem sabe, né? A escola particular em si, a minha no geral, né? Não era uma escola realmente elitista, uma escola de alto nível, não. Mas era uma escola que exigia muito do aluno, tá ligado? Então, quando eu entrei naquela escola, além de ter sofrido bullying pra caralho, eu não sabia lidar muito bem com as tarefas, não sabia lidar muito bem com a matéria, então eu não conseguia, eu tinha muita dificuldade. E aí eu reprovei. Simplesmente assim, reprovei. E aí minha mãe ficou muito triste, foi uma tristeza gigantesca pra minha família. E aí minha mãe, com uma forma de motivação, ela prometeu, falou, ó, se você passar de ano, eu vou te dar um computador. E dito e feito, com aquela virada de ano, a minha galera me fazia bullying comigo, migrou boa parte pro turno de manhã, eu ficava na parte da tarde, eu tava numa sala que eu era um ano mais velho que o pessoal lá. Eu virei a chave, mano, virei a isca, né, de uma pessoa realmente humilhada pra uma pessoa exaltada, digamos assim. Não é realmente exaltada, mas uma pessoa melhor. Vocês entendem? E aí eu ganhei esse computador. Eu tinha um desejo, um sonho muito forte de realizar uma coisa muito de criança, tá ligado? Que quando eu era mais jovem mesmo, mais pequenininho, eu via os vídeos no YouTube de GTA Rio de Janeiro, GTA Tropa de Elite, GTA São Paulo, não sei o quê. E eu ficava brisando demais, mano, nesses carros brasileiros, os carros da BOP, tá ligado? Aquele sistema todo bem bonitinho, assim, bem parecido com o Brasil e tal. Jogava nas Lan House na época também. Eu via a galera jogando GTA com um carro brasileiro rebaixado, esse caralho. Eu falava, mano, era um sonho pra mim, tá ligado? Poder jogar um bagulho desse. E aí foi quando, não necessariamente, acho que baixei um GTA modificado, mas eu comecei a jogar o GTA Samp. Vi que o Samp em si, ele não tinha como fazer você modificar realmente o GTA, né? Com carros modificados e tudo mais. E aí foi quando eu pesquisei no Google qual é o GTA San Andreas que roda multiplayer e que tem mods. Aí apareceu pra mim o MTA. Foi aí que eu baixei e eu comecei a jogar num servidor que, se eu não me engano, família, se eu não me engano, era o Relíquia dos Relíquia Brasil Vida Fixa. Pra quem não sabe, o Brasil Vida Fixa é um dos servidores mais antigos que existe no MTA, mais relíquia. Não todos ali, porque tem vários que eram relíquias, mas o Vida Fixa, sim, era um servidor popular e muita gente jogava, era muito foda. Só que naquela época, quando eu comecei a jogar, ele já tava em decadência, já tava meio que caindo os players, não tinha muita gente jogando, mas ainda tinha o público. E nisso, chegou um determinado dia que eu tava jogando lá de boa e tudo mais, algum ADM anunciou assim na nossa tela, falando que ia ter alistamento, né, treinamento pra quem quisesse entrar em alguma corporação, que era na BOP ou na PM, se eu não me engano era pra PM. Falaram que quem quisesse entrar, entrasse no Radical. Que, pra quem não sabe, pra quem é mais jovem, o Radical, ele era o nosso Discord da época, sabe? Era o nosso Discord da época. Na nossa época existia o Skype. Isso na nossa época de 2014 para 2015, porque bem antes tinha o MSN, tá ligado? Mas na nossa época tinha o Skype, que era como se fosse ali uma chamada de vídeo ali que você criava grupos, entrava com a galera. E tinha um Radical que era parecidíssimo com o Discord, que tinha sala, tinha moderador, tinha ADM. E aí eu entrei, participei desse alistamento e entrei. E a gente começou a jogar e tal. E aí com o tempo fui jogando. Nisso, passou assim, uns 2, 3 dias sem jogar. O dono dessa corporação me chamou. Falou, ó, seguinte, a gente vai mudar de servidor. Não sei se era pago na época a corporação, e aí acho que não teve como mais pagar, e aí não... Acho que saíram. Não sei exatamente o que aconteceu. Inclusive, o dono, ele é o Osvaldo, né, mano? Um salve pro mano Oswaldo Cunha, tamo juntão. Desde daquela época que foi ele, mano, que me deu a porta de entrada pra realmente me iniciar na programação, tá ligado? Como script. Então eu agradeço demais ao Oswaldo, porque quando a gente entrou nesse próximo servidor, que eu não lembro o nome, era um servidor recém-iniciado, tinha muitos players,
mas já tinha uma galera. E aí a gente jogava lá de corporação, de PM, pá, não sei o quê. E aí chegou um determinado dia que o dono do servidor, acho que falou pro Osvaldo alguma coisa, falando que tava precisando de algum programador para arrumar alguma coisa para ele. Cara, eu desde pequeno, né, nunca mexi com programação. Naquela época eu não havia mexido com programação, mas eu desde pequeno fazia tudo no computador, tá ligado? Então mexia lá com design gráfico, tá ligado? Eu fazia aquelas telonas de YouTube daquela época, antigamente, entendeu? O dono desse servidor me chamou, que o Oswaldo me indicou, falou, ó, o Dante ali, eu acho que já tinha já o codinome Dante nessa época já. O Dante ali sabe fazer alguma coisa. Eu fui lá e falei com ele. Nisso, acho que ele pediu pra eu fazer alguma coisa, assim, alguma mudancinha que tava dando algum problema de programação lá no servidor e tal. E aí eu consegui corrigir alguma coisa ali pra ele. E nisso a gente começou a fortalecer uma amizade. E aí chegou um momento que ele me pediu pra fazer um mod específico, que era pra corporações. Quem era de corporação, era de policial, pudesse chegar perto de um player, pudesse revistar ele, pudesse algemar e pudesse prender. Na época o sistema de prender já existia, mas o de algemar e de revistar não tinha. E se eu não me engano, essa ideia que eles queriam, eles pegaram muito do SAMP, porque por mais que não tinha um carro modificado no SAMP, você podia fazer programação lá nesse gênero, entendeu? Falei, tá, vou abraçar essa ideia e vamos que vamos. Isso eu me lembro, cara, que eu não sabia nada, gente. Eu não sabia nada de programação. Nada, 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 nada. Eu lembro que a primeira vez que eles pediram a parada lá, eu copiei uma parada do fórum do SAMP, totalmente nada a ver com a programação do MTA. Mandei pra eles, tá ligado? Eu só mandei a versão .lua do arquivo ali. Deu errado, né? Com certeza. E eu fiquei bastante tempo batendo cabeça pra fazer esse mod. Nessa época, rapaziada, eu tinha uma web namorada, tá ligado? Eu tinha uma web namorada que não morava na puta que pariu, morava realmente na minha cidade. Como é que você sabe que ela realmente morava na sua cidade, maluco? Né? O pessoal já vai falar isso aí. Realmente, hoje, família, hoje ela tem filhos, caralho e tal. E não cheguei a conhecer pessoalmente, mas eu vejo nas publicações que ela realmente é daqui, entendeu? Então, realmente, rapaziada, ela era daqui. Só que a gente terminou. E a gente terminou um pouco antes do meu aniversário, tá ligado? Eu fiquei muito triste, passei um tempo muito triste. Eu lembro que no meu aniversário, na minha virada dele, eu fiquei de madrugada em call com o Osvaldo. E eu ficava olhando assim pra micro-ondas que tinha o horário ali. Naquele dia, cara, que eu tava conversando com ele, eu olhava para aquele micro-ondas e eu falava: eu vou me tornar um dos melhores scripters do MTA. Cara, uma pessoa com coração partido é como se fosse um boom, né, mano? É como se fosse um boom energético, assim, pra você realmente tomar uma posição, cara. E dito e feito, mano. Foi aí que, em algum momento, eu conheci o fórum do MTA. Que, pra quem não sabe, o fórum, ele é tipo uma comunidade, assim, onde os jogadores postam algumas coisas ali, tipo um Reddit da vida, pra você tirar dúvidas, pra você, tipo, postar alguma coisa se você tem dúvida. Tem uma seção ali específica do fórum de programadores, e né? Aí, uma pessoa da gringa ou brasileira pode te ajudar a programar alguma coisa nessa linha de programação. E aí eu criei uma seção lá, criei lá um tópico falando dessa parada que eu queria fazer. E aí chegou um moderador e começou a me falar, ó, você usa isso de função. Porém, eu não entendia nada, como eu falei, mano, eu não entendia nada de programação. Eles foram me ajudando, assim, e tudo mais. Aí chegou um momento que o cara, acho que ele ficou irritado, tá ligado? Falou assim, toma aqui na lata pra você aprender, porra. Aí ele me mandou meio que uma programação completa, não totalmente completa, tá? Mas era uma coisa meio mais completinha. Quando ele me enviou esse arquivo, que eu comecei a entender a linha de raciocínio da programação. Aí do revistar, eu criei o algemar. Os donos do servidor ficou maluco com o sistema. E só para contextualizar, rapaziada, esse sistema de revistar e de algemar, ele não era o que é hoje, entendeu? Não era integrado como é hoje com RP, com roleplay. Não existia roleplay na época. Não era uma coisa bem elaborada como é hoje em dia, tá ligado? Você revistava, aparecia só o nível de procurado, você não pegava o inventário da pessoa e parecia tudo para você, entendeu? Era realmente muito simples. E aí acabaram
fechando o servidor e não deram mais pra frente. Nisso, eu sabia que aquele mod que eu tinha feito, alguns donos de servidores já tava querendo, de fato. Quando esse servidor acabou o servidor e tudo mais, eu vou postar esse mod na net. E aí eu fui lá no antigo site que eu acho eu que se tornou o MTA Brasil, mas era um dos sites que mais tinha downloads, né, que era mais conhecido pra galera que era dono de servidor e baixava mod. E foi aí que eu postei lá no Top Mods MTA. Quem lembra dessa época tá ligado, fala, mano, porra, o Top Mods, mano, o Top Mods. Depois que postaram no site, uma galera assim começou a me conhecer. Foi aí que um programador da época me chamou, chamado Roots, salve pro Roots, e falou assim, mano, quer vir aqui me ajudar a fazer uma programação pro Brasil Server Top, que era um servidor da época, que realmente um dos servidores com mais players que existia, comparado com outros que eu vou falar mais em seguida. Aí eu falei, beleza, claro, com certeza, ele era realmente o programador do Brasil Server Top, na primeira administração, não na segunda, que depois vocês vão entender qual é a história, tá? E a gente criou um mod que tá aqui no meu canal chamado Controles de Veículo, que era um F5 da vida ali de você mexer com o carro e tal, e não sei o que, alterar a cor e tal. Só que a diferença desse mod, naquela época não era normal você ter um sistema de veículo onde você alterava o neon do carro, você subia a suspensão, baixava a suspensão. Mas era muito diferente, né? Porque o sistema de veículos daquela época era você abrir porta, era você trocar a cor ou algo do gênero. Assim. E aí começou realmente a estourar meu nome mesmo, né, no canal. Foi nesse meio tempo que eu conheci um grandíssimo parceiro meu, tá ligado? Um salve pro Mano DK, Danilo Kenny, o Magno. Hoje em dia acho que ele tá até gravando até música, inclusive. A gente fez uma amizade bem da hora. Daí ele me convidou para um dos servidores aí que até tem vídeo no canal, que é o Brasileiros Nutella, do Talo, Nutella. O Brasileiros no Talo, mas eu não era realmente um scripter de lá, entendeu? Eu realmente tava ali mais para ajudar eles, para servir alguma coisa e tal. Eu fui convidado para participar de 2 servidores. Um deles eu me tornei um staff, que é o Brasil Mundo Moderno, o qual eu lembro que tinha uma staff bem estruturada, com bastante gente. Peço desculpa porque esse caso não lembro dos nomes, mas um dos deles que eu lembro era o Alx e o Angeluni, o Bala, que era um programador excepcional. A gente fez esse painel aí que vocês estão vendo aí na tela, do painel de jogador, que foi mais ele do que eu, pra ser bem sincero. E pra galera que deve estar pensando assim, nossa, mas que simples, não sei o que, cara, naquela época, qualquer animação, qualquer coisa diferente era já bastante excepcional, tá ligado? Esse servidor não durou muito tempo, infelizmente não durou muito tempo. E o segundo servidor que eu comecei realmente a prestar serviço era um servidor que eu não lembro o nome, mas acho que era Brasil Mundo RPG. E lembrando, rapaziada, naquela época não existia roleplay, não existia RPG, tá ligado? Existia RPG na gringa, mas a comunidade brasileira não existia nem roleplay, rapaziada, sabe? Acho que nem havia nem chegado nem o 5M. Só que também não deu certo porque na época a comunidade não gostava do modo RPG. Depois disso, recebi um convite. Esse convite, naquele momento, foi algo muito forte pra mim, sabe? Muito impactante. O Brasil Server Top me convidando para ser um programador deles. E, cara, realmente eu fiquei muito feliz, tá ligado? Muito, muito, muito feliz. Nessa época havia mudado a administração. O dono, que era do Brasil Server Top do primeiro, tinha passado o licenciamento pro Rox, que é um grandíssimo pai para nós, tá ligado? Para mim, para outras pessoas que faziam parte. O servidor, quando ele veio, era uma versão mais antiga, então era um servidor até com era um pouco mais denso, né? Para quem lembra daquela época, o servidor, tipo, hoje em dia é normal você ter um servidor de 5 gigas, mas para aquela época um servidor de 1 giga era demais, mano, era demais. E aí, galera, quando eu entrei pro BST, foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Um momento que marcou muito forte a minha história. Porque comecei a ganhar visibilidade, meu nome começou a ganhar mais força, comecei a abrir muito mais portas dentro desse meio. Conheci muito mais pessoas, né, que trabalhavam, que estavam ali ajudando a gente, eu tava só por curiosidade. Conheci youtubers famosos daquela época também. Foi um momento, assim, muito importante pra mim, né? Porque além de estar programando pra eles, eu participava das lives, eu era youtuber, eu tinha uma rede social ativa, né? Naquela época, talvez acho que até hoje, eu não tenho certeza, mas naquela época, a maioria dos programadores, eles eram muito mais fechados, tá ligado? Eles não faziam tanto parte, assim, da visibilidade do público, né? Não comunicava muito bem com o público. Eu só gravava um videozinho ali mostrando o script deles, alguma coisinha aqui, ali e tal. Mas não tinha essa comunicação de fato com as pessoas, tá ligado?
Nesse meio tempo dessa época, comecei a me tornar uma pessoa um pouco mais chata. Por quê? O pessoal que programava, mano, que era mais conhecido, tinha um grande problema com a comunidade. Por quê? A gente tinha um canal de mensagens aberto e chegava muita, mas muita gente pedindo mod, tá ligado? Muita gente pedindo mod, muita gente sendo ignorante, tá ligado? Muita gente querendo roubar nossos projetos. A maioria era muito criança. Eu reconheço isso. Eram crianças de 13, 14 anos. Queria criar um servidor e, tipo, não sabia o que fazer e aí roubava as coisas dos outros. Então era muita gente que me mandava mensagem. Mano, chegava uma galera que pedia uns sistemas, cara, complexos pra mim fazer, mas tipo, pro meu momento não era coisa tão comum você pedir dinheiro pra você fazer um projeto, tá ligado? Não digo assim, dinheiro pra fazer um projeto de valores altíssimos como é hoje em dia. Era muito mais básico. Então, tipo, o pessoal pedia um sistema fudido, o cara queria que fizesse ou de graça ou muito barato. Eu lembro que teve um momento que teve uma pessoa, cara, que me pediu um bagulho muito louco, mano. Aí eu falei, mano, eu vou te cobrar 15 reais. 15 reais, rapaziada. 15 reais pra um bagulho fudido. O cara ficou chorando toda hora que tava muito caro e não sei o que, mimimi, bababá. Aquilo, velho, me tirava do sério. Pensa, mano, uma pessoa que tinha 14, 15, 16 anos de idade, recém-chegado numa comunidade de jogadores de MTA e de donos de servidores e de pessoas que queriam criar servidores. Uma enxurrada de gente te mandando mensagem. Óbvio que de alguma maneira esse jovem ele ia não se tornar um soberbo, um folgado, sabe? Mas uma pessoa fechada, mano. Se for parar pra pensar, os meus companheiros, os meus amigos que faziam parte todo esse rolê, nenhum deles ali tinha uma sanidade totalmente empata, sabe? E eu não tô falando de pessoas humildes, sabe? Pessoas que estavam dispostos a realmente a te pagar, a dar valor ao seu trabalho, entendeu? Eu tava falando de gente realmente chata, mano. No meio desse tempo, tinha um bonde que fazia parte desse vínculo junto comigo. Tinha dois bondes. Primeiro era um ciclo de 4 a 5 pessoas e depois um ciclo de 7 a 8 pessoas que faziam parte daquela roda de amizades junto com a gente. Esse primeiro bonde, vou citar o nome de algumas pessoas porque para mim são pessoas muito importantes. Magno, o Mano DK, esse parceiro do Brasileiros no Talo, o Vini G, Vinícius Lucas, que é um irmão assim muito importante também na minha caminhada, que fazia parte. O Ornot, que é principalmente um dos maiores e melhores mappers do MTA Brasil daquela época. Já quando eu conheci ele, assim, ele já não estava muito mais envolvido com o meio, mas ele tava ali junto com a gente de vez em quando. O Galego, que ele tinha um servidor de drift no MTA. E a gente fez uma amizade, eu comecei a ajudar ele na programação do servidor dele. Um irmão aí que não que ele fez vínculo muito com a gente, mas lá no meu início do início, tava também junto comigo, assim, que era o Riquinho. Tá ligado? O Cheats é um designer incrível, um scripter também incrível, um mapper incrível. Por mais que ele era uma pessoa ali que não tinha nem microfone direito, mas estava ali junto com a gente. E esse era o primeiro bonde. O segundo bonde foi quando tinha uma série de GTA V, que é do canal RD Gameplays, que se chamava GTA V, Vida do Crime, que era uma interpretação de personagens aí de vários youtubers. Eu puxei essa brilhante ideia para colocar no MTA. E aí criei um projeto chamado Magnatas do Crime, ou Magnata do Crime. Teve apenas um episódio, mas foi um momento onde tive uma seleção de pessoas que queriam participar. E aí a gente fez uns vínculos com algumas pessoas que fizeram parte comigo daí então. Foi aí que conheci o Skoll, né? Que é também um dos melhores mappers do MTA daquela época. E tem uma pessoa que mandou mensagem pra mim no Facebook e eu achava que era uma pessoa que só queria sugar minha energia, tá ligado? Era uma pessoa que falou que era meu fã e tudo mais, que queria fazer um projeto comigo e a gente começou a fazer uma amizade. Essa pessoa se chama Glenner. E o Glenn, ele era um DJ de funk, e a gente começou a fazer uma amizade, a gente tinha, na galera do nosso vínculo, assim, a gente torcia muito para que ele seria contratado nas maiores empresas do funk, né? Na época era a GR6, a Condzilla, a Nova Era, Nova Império lá, que é a NV produtora, que era a produtora do MC Lan. A gente apoiava muito que ele realmente fizesse parte de uma dessas empresas. Eu vou contar sobre ele um pouquinho mais tarde nesse vídeo, então fica ligado, família. Então esse bonde de 7 ou 8 pessoas
começou a se formar. A galera que era dessa época e ficou sentida por não ter falado o nome, cara, peço desculpas, realmente peço mil desculpas, mas é porque é muita gente. E alguns a gente, tipo, trocava uma ideia de vez em quando, né? Entrava em call de vez em quando, fazia algumas coisas juntos, mas não eram pessoas que estavam no meu meio, tipo, quase todo dia, sabe? Peço que entendam isso no fundo do meu coração, tá ligado? Nessa época, houve o primeiro evento nacional aonde eu fui convidado pelo Magno para organizar o primeiro campeonato brasileiro de MTA, aonde seria um mata-mata, um X1 entre grupos, entre times, corporações e gangues, no qual o ganhador, o primeiro, segundo ou terceiro ganhador, iria ter um prêmio, que, se eu não me engano, era um valor em dinheiro e um servidor para que eles pudessem treinar os seus times. Foi um evento de mais ou menos uns 2 dias. Quem teve como ganhador, o time, o grupo de ganhador, foi a Hunter Imperial. Trabalhando em torno de 8, 9 a 10 meses com o BST, eu recebi uma proposta maravilhosa, foi muito importante para mim na minha vida, um dos servidores mais relíquias do MTA. Comparado com o Vida Fixa, eu acho que ele é um pouco até mais antigo que o Vida Fixa, ou o Vida Fixa é mais antigo, mas enfim, era um dos servidores mais antigos do MTA, então foi um momento assim muito foda pra mim quando eu recebi essa proposta. Que é o Evolution MTA Brasil. A galera que é das antigas vai falar: caralho, mano, que foda, velho. Porque realmente, mano, é um dos servidores que marcou gerações, irmão. Marcou muita gente naquele momento. Ele tinha um público um pouco mais tradicional, digamos assim. E pra gente poder trabalhar com esses projetos, tanto eu quanto as pessoas que eu convidei junto, a gente tinha que ser muito minucioso nos detalhes, porque senão ou não agradaria esse público, se a gente fizesse alguma coisa errada, poderia dar um BO fudido no servidor inteiro e daria um problemão. Então foi um momento assim muito foda na nossa vida. Eu lembro que caso a gente tivesse que falar com um dono, a gente tinha que acordar de madrugada pra conversar com ele. Era um cara que é brasileiro, mas mora acho que na China ou no Japão, e aí o fuso horário é diferente, né? Aí ele trabalhando lá nas entregas, nos transportes e tudo mais, e do nada falava em mandarim, tá ligado? E a gente brisava nisso daí. Então foi um momento muito foda, muito especial e muito incrível na nossa vida. Só que aí, galera, começou a me sobrecarregar demais, irmão. Demais. Eu já era sobrecarregado antes, só que agora começou a me sobrecarregar demais, porque eu trabalhava com os 2 maiores servidores do MTA da época, trabalhava nos projetos em paralelo e também tinha que fazer os projetos dos clientes. O projeto dos clientes tem prazo, tinha muito mais prazo do que todos ainda, pra piorar. E aí eu tive a brilhante ideia de criar um projeto que funcionaria como se fosse uma espécie de network, que é a Project Club. A gente iria reunir uma equipe que daria assistência para vários tipos de servidores que fossem contratados pela Project Club. Daria assistência para divulgação, para marketing, para scripts, para programas, para mappers, para modeladores também. Uma forma de reunir vários tipos de servidores e também se comunicar entre si. Então, tipo, num servidor tal ia ter uma parada dentro do servidor do cara, no qual, se ele entrasse numa porta tal, iria parar no servidor de outra pessoa, porque era como se fosse uma comunicação em paralelo, como se fosse uma história que a pessoa ela ia passar entre vários servidores. E é isso, vocês estão vendo aí na tela aí os contratados da época, né, os projetos que nós estávamos desenvolvendo na época e tudo mais. Só que a gente percebeu também um outro detalhe: tinha alguns servidores que eram incomuns entre si, estavam sofrendo meio que sozinho, tá ligado? Tinha que desenvolver sozinho, porque tinha uma pessoa que trabalhava pro servidor X, o outro no servidor Y, o outro no servidor Z. Só que não tinha público, né? Era o servidor que estava recém-criado. Foi aí que o Cheats, ele criou um projeto chamado Rockstar Gaming, que era um servidor que era extraordinário e tinha uma ideia de se tornar um servidor RPG. Ou melhor, ia se tornar um free run no começo, com RPG, e depois com o tempo ia se tornar um roleplay. Foi aí que eu falei, o Cheats, falei, cara, por que não juntar toda essa galera que tá fazendo projetos paralelos entre si e criar um servidor único? E que a gente juntou, assim, mais de 5, 6, 7 programadores, mais de 4, 5, 6, 7 também mappers, tá ligado? E a gente fundou a Rockstar.
na minha opinião, era um dos servidores mais primores, assim, da época. Todo mundo, a gente que eu conheço, assim, daquele momento, tem um carinho enorme pelo Rockstar, porque foi um momento muito especial pra gente. Foi um servidor que não deu visibilidade, infelizmente, não foi um servidor que deu muito certo pela frente. Porém, foi um momento muito forte, onde a gente reuniu muita gente. Se a gente continuasse mais pra frente, talvez, por conta do nome, a gente ia ter que alterar, né, porque é um nome que, né, vocês estão ligados, né? Com certeza iria dar muito certo. E, cara, naquela época não existia servidor rolê, não existia RPG. Então a gente ia ser um dos pioneiros, um dos primeiros a iniciar esse projeto. Não agradou muito bem o público, porque uma parte gostava do modo Free Run, outra parte gostava do modo RPG. Então, tipo, não agradou essa junção dessa versão beta que a gente lançou. Era uma versão beta na época. E aí, galera, com a chegada do fim do Rockstar Gaming, também coincidiu com o fim de uma era de ouro do MTA, onde muitos servidores fecharam, muita gente parou de jogar, muita gente que era programação do mapa, da modelação também parou de produzir. Veio também a chegada do 5M, muita gente que jogava MTA e tinha um computador melhor começou a migrar pro 5M. Principalmente a nossa galera, a vida adulta chamou, né? Não que o pessoal que a gente tava junto era tudo criança ou de menor, né? Mas aí os trabalhos, a vida, a família, os relacionamentos começaram a pedir mais atenção. E aí o pessoal realmente começou a se desestimular e parar de fazer parte, né? E falando em trabalho, vocês se lembram do Glenner que eu falei pra vocês? Que era um DJ que tinha um servidor e que a gente queria muito que ele fosse contratado pelas maiores empresas de funk do Brasil? Pois então, acho que você já deve ter ouvido essa música aqui, né? Hoje em dia, ele é um dos artistas mais renomados da cena do funk. Inclusive, até já ganhou um Grammy Latino. A nossa galera acompanhou um pouquinho do início desse processo. Dele ter saído lá da cidade que ele morava para ir para São Paulo e construir a sua carreira. Perdurei por mais uns 3 meses para finalizar as demandas dos meus clientes e eu decidi parar, pois eu já estava tendo características e tendências de uma pessoa que estava passando por um burnout, pois como eu falei para vocês, era muita sobrecarga para mim lidar com muita coisa naquela época. Depois que eu saí da MTA, pouco tempo depois surgiu uma nova leva, uma nova era do mundo dos servidores, aonde veio o tal modo RP ou RPG, onde um dos primeiros servidores que foi lançado, se eu não me engano, foi o Brasil Game Online, o famoso BGO. E era único, era único. Depois, com o tempo, foram se criando outros, e hoje a gente tem aí uma grande leva de servidores que é do modo roleplay. E cara, com a chegada do roleplay no MTA, pra gente que é criador do Rockstar Game, foi um soco no estômago quando aconteceu isso. Porque a gente era um dos primeiros a ter um servidor roleplay RPG no MTA Brasil naquela época. E o soco do estômago foi muito mais impactante, principalmente por um detalhe, porque com a chegada do roleplay no MTA, abriu-se um leque muito forte de mercado dentro do MTA, onde donos de servidores, onde programadores, onde mappers, modeladores realmente começassem a ganhar dinheiro de fato, aonde uma base, um script, um mapa tinha muito mais valor de mercado do que na época que eu comecei. Na época que eu comecei, cara, era muito desvalorizado, sabe? Eu tinha muitas demandas, mods que custava muito barato, então não dava para se sustentar, não dava para realmente ter uma carreira, a não ser que você fosse um dono de servidor ou você ficasse por muito tempo. A vida pessoal de cada um, a gente não conseguiu surfar esse momento de fato que depois de alguns anos, eu e mais algumas pessoas da equipe, a gente tentou fundar um outro servidor, só que não deu certo. Realmente não deu certo, porque as pessoas que jogavam naquela época com o nome daquele servidor não gostavam porque era modo roleplay, e o pessoal tava muito
dentro daqueles grandes servidores que tava tendo na época. Então não deu certo pra gente, não deu certo pra gente surfar esse hype que esse pessoal conseguiu ter com a chegada do roleplay no MTA. Se a galera que a gente estava trabalhando naquela época, tivesse mais consistência, coisa de menos de 4, 5, 6 meses depois, a gente teria surfado esse momento. Mas infelizmente, a gente acabou saindo um pouco antes. E galera, o intuito desse vídeo não é para chorar, não é para contar história triste, não é para contar sobre os arrependimentos, que eu tô muito arrependido. Brincadeira, mas realmente é para contar um pouco mais da história desse momento especial que a gente viveu nessa época, uma época de ouro, uma época muito especial para mim, para muitas pessoas. E esse vídeo, ele é para as pessoas que estão vindo nesse canal agora, mas principalmente também para o pessoal que viveu esse momento com a gente naquela época. E que também, ou talvez pessoas que ainda estejam jogando, ainda estejam dentro desse meio da comunidade do MTA. E eu sei que no fundo, no fundo, no fundo, você que me conhece lá daquela época deve estar se perguntando: cara, depois de 10 anos o cara veio gravar um vídeo desse pro canal dele. O que que ele tá tramando? Será que ele vai voltar pro MTA? Bom, essa ideia e outras dúvidas vai ficar pro próximo vídeo que vai estar aqui no canal. Então fiquem ligados que tá vindo novidade para vocês. Então é isso, deixa seu like, dá uma hypada no vídeo aí para poder aparecer para mais pessoas. Comenta o que você achou, se você tem alguma história do MTA, se você é um novo jogador, se você é a galera da velha guarda, se você passou esse momento junto comigo, junto com a nossa galera da nossa equipe. Conta aí pra gente a sua história, falou? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Fui!